Boa tarde, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vou fazer essa gravação para as duas escolas que eu trabalho, tá? Porque são turmas de terceiro ano, então a matéria é a mesma, tá? Então eu tô colocando aí o PET. E o nosso PET de física, ele começa na página 61, tá? E tem como eixo temático eletricidade e magnetismo, que é realmente o primeiro capítulo lá do nosso livro didático, tá? Nessa aula aqui que ele deu hoje na Rede Minas 942, ele falou sobre os processos de eletrização e alguns fenômenos, como a diferença entre condutores e isolantes, compreendeu o conceito de carga elétrica e a sua unidade de medida no SI, compreender como isolantes podem ser carregados através do atrito, os metais por indução e alguns processos como a polarização nos isolantes e a aplicação da eletrização no cotidiano, tá? Vai haver então uma interdisciplinaridade entre matemática, química e física nesse conteúdo. Química, porque a gente está falando aí de elétrons livres, né? Prótons ou núcleos. Então aí tem a questão lá da teoria do átomo, né? Questão do átomo e cálculos. Então vamos ter aí a matemática sendo aplicada neste processo de eletrização, tá? Então hoje na aula que passou na televisão lá na Rede Minas, ele falou um pouquinho sobre a diferença entre os materiais condutores, que a gente já vinha estudado um pouco, que são os metais, né? Que são todos os materiais que têm elétrons livres, com facilidade de se movimentar pelo material. Então são materiais que você usa para poder propagar a eletricidade, porque a eletricidade ela precisa do movimento dos elétrons e com facilidade, com liberdade, gera eletricidade. Então os condutores são esses materiais, como cobre, metal, metais variados, qualquer tipo de metal, né? A água, principalmente se ela tiver sal, então ela se transforma num bom condutor, tá? E nós temos aí os isolantes, que são os materiais onde os elétrons estão presos. Para que esses elétrons presos se movimentem, é preciso uma energia muito alta que faça com que eles se movimentem nos materiais isolantes, tá? Então nós temos facilidade de se movimentar nos materiais condutores e temos uma certa dificuldade para se movimentar nos materiais isolantes, tá? Após essa apresentação aí do condutor, do isolante, como que funciona, ele apresentou os processos de eletrização, que são três, e eu vou dar aqui três demonstrações de como ele funciona, tá? Então, primeiro é o por atrito, que é o processo que a gente usa para eletrizar os isolantes, né? Por exemplo, isolantes. Então, esse processo pode ocorrer tanto com condutores quanto em isolantes, contudo, não acontece a eletrização quando todos os corpos envolvidos são condutores. Então, quando você envolve, por exemplo, metal com metal, você atritando eles não vão se eletrizar, tá? Então, com dois condutores, não é possível eletrizar com o atrito, tá? Como que funciona essa eletrização por atrito? Vou colocar aqui uma imagem, né, um GIF, para vocês entenderem, olha, como que ela funciona, tá? Então, vocês podem ver que ao atritar, né, o dedo com o canudinho aqui no nosso GIF, vai haver aqui uma passagem de elétrons desse dedo aqui, né, dessa mão aqui, tá? Para o canudinho. Vou tentar ver se eu consigo abrir aqui pelo Whiteboard, Microsoft Whiteboard, porque ele é mais inteligente para fazer isso. E se foi. Ver se eu consigo jogar ele aqui. Para vocês entenderem como que funciona isso, ó. Ótimo, aqui eu consigo até aumentar o tamanho. Ótimo, aqui, ó. Quando você atrita o canudinho com a mão, né? Aqui, ó, essa mão, ó, ela vai passar todos os seus elétrons para o canudinho, ó, todos os negativos. Então você vai ter um ganho de elétrons no canudinho. Então o canudinho ele é feito de quê? Ele é feito de plástico. Então nós vamos ter aqui que o plástico ele vai ganhar elétrons e a pele,
que é material que é feito à mão, ele vai perder elétrons, então ele vai ficar positivo, tá? Mas nós precisamos fazer o teste com todos os materiais para poder saber quem fica negativo e quem fica positivo? Não, porque nós temos uma tabela que se chama tabela triboelétrica, tá? Então, o que que acontece? Essa tabela aqui, ela está numerada de 1 até a 27. Então, tem 27 exemplos de materiais aqui, tá? Então, ó, a seguir, apresenta-se a tabela triboelétrica de alguns materiais. Os materiais apresentados possuem a maior tendência de ceder elétrons. Então, os primeiros apresentados possuem maior tendência de ceder elétrons. Então, esses perdem elétrons. Então, eles ficam positivos. Enquanto os últimos possuem maior tendência de receber elétrons. Então, se eu atritar, por exemplo, né? Se eu atritar, por exemplo, vamos vir aqui na tabela. Se eu atritar, por exemplo, a pele humana com o papel, a pele fica positiva, o papel fica negativo, porque os primeiros colocados, esses primeiros aqui, ó, eles têm tendência de perder elétrons, então eles ficam positivos. Os de cá ganham elétrons, então eles ficam negativos. Ah, mas vamos supor que eu tenha que fazer entre a pele e o couro, que são os dois primeiros. Se eu atritar a pele e o couro, a pele ela vai ficar positiva, o couro negativo, tá? Porque como a pele vem antes do couro aqui na nossa tabela triboelétrica, ela que fica positiva, o couro que fica negativo, tá? Então é isso que funciona aí a eletrização por atrito, tá? Depois ele apresentou a eletrização por contato, que é muito simples, tá? Todo contato entre dois corpos que não têm a mesma quantidade de carga, eles vão ficar com uma quantidade final de carga igual. Então vamos pegar aqui um GIF para a gente entender. GIF sobre eletrização por contato, tá? Para entender melhor como que funciona aqui, ó. Vamos ver se tem movimento. Tem, ótimo. Isso que eu quero. Então aqui, ó. Peguei esse GIF. Então o que acontece? O QA, ele tem mais carga do que o QB, né? Então na hora que você colocar os dois em contato, eles vão passar a se distribuir nas cargas ali até ficarem com cargas iguais, tá? Vou pegar aquele GIF que eu acabei de baixar aqui, pra gente entender como que funciona, tá? Então aqui, ó, tem o GIF, tá? Então inicialmente, quem tem mais carga? O objeto A, ó. O objeto A está com uma carga de 8. Na hora que você coloca esses objetos em contato, eles vão se dividir para os dois, tá? Eles vão se dividir para os dois. Então, ó, a carga elétrica, ela vai passar daqui para cá, ó, tá? Até ficarem iguais. Ela vai passar do QA para o QB, então metade da carga que o QA tinha vai ficar para o QA e metade da carga vai ficar para o QB, tá? Então esse é o segundo processo, por contato. Ele acontece nos materiais condutores, tá? É possível apenas em materiais condutores, porque nos materiais isolantes não tem essa facilidade de transportar elétrons um para o outro, não, tá? E por último, para a gente encerrar, ele apresentou a eletrização por indução, tá? Damos o nome de indução eletrostática, um fenômeno que ocorre nos condutores quando se aproxima-se de um corpo eletrizado, tá? Como que funciona isso? Vamos lá para o nosso GIF animado para a gente entender como que funciona, tá? Então, aqui, ó.
Então, aqui eu tenho um material todo positivo e vou aproximar um material negativo próximo a ele. O que vai acontecer? Ó, os positivos vão se aproximar todos em direção aos negativos aqui da placa, ó, vai vir para cá, né? Eles vão ficar mais próximos aqui, ó. E os negativos vão para o outro lado, porque um corpo que tem prótons, ele tem elétrons também. Se o corpo for positivo, significa que ele tem mais prótons do que elétrons, tá? Então, os elétrons vão ir para o outro lado. Aí, uma pessoa tocou o dedo, os elétrons passaram para o dedo da pessoa. No final de tudo, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai ficar positivo, tá? Ele vai ficar mais positivo do que ele já estava. Então agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver as atividades que está no PET, na página 65 e 66, tá? As 4 atividades são todas sobre essa matéria de processo de eletrização, tá? Então a número 1 está todo no conteúdo, que é perguntar por que você pode eletrizar ou não usando os processos que eu acabei de citar e que foi passado na aula da Rede Minas, tá? A número 2, você vai usar a tabela triboelétrica para responder, beleza? A número 3, não tem como resolver porque na questão não foi colocado a imagem, olha, tá sem a imagem que cita, tá? E a número 4, você vai fazer um breve comentário aqui dentro do quadrado sobre o que está falando aqui em cada opção, tá? Explicando o que acontece, beleza? Qualquer dúvida pode chamar aí no message. Até!